Bom, então vamos continuar aqui. Eu dei uma ajeitada no Figma em si, dei uma olhada naquele outro site, achei a construção dele interessante, então eu trouxe pra cá. Fiz a construção dele embaixo das proporções e tudo mais. Uma construção que eu não fiz foi o menu. Então o menu eu vou fazer agora com vocês dos dois. E do site da Vox tá aqui já, né? Esse aqui eu separei em partes, então contato, quem somos, fundador, ali que tem uma partezinha dele, né? E serviços. Eu peguei esse aqui também porque ele é uma single page, então achei interessante. Todas as partes do mais escritório e contato. Ok? Vamos lá. Eu vou pegar do menu dos dois o espaçamento, tudo certinho, e vou começar a fazer o menu já. Então eu vou fazer a duplicação aqui, chavinhado ali e tudo mais. O menu da box, eu já tenho uma foto aqui, né, do menu em si, eu vou fazer a duplicação, já que já está no tamanho certinho. E eu vou fazer o alinhamento dele. Então, a linha aqui, a linha ali. Colunas, vamos usar acho que uns 300 pixels de repente. E mais, 330, será? Acho que é mais ou menos isso. Deve ter um espaçamento ali de alguma coisa. Mas eu vou aproximar um pouco mais no A350. A 350 ele fica na margem, exatamente, exatamente, perfeito. Então, eu vou deixar assim, 350 tá bom. E agora eu vou fazer do outro site. Então deixa eu desaproximar um pouco aqui. Esse aqui eu vou puxar para lateral. Ok. Aqui eu vou pegar o do site. Deixa eu tentar. Ok, beleza. Vamos lá. Esse aqui eu vou. Uma coisa. Ficou colado. Bem. Deixa eu alinhar aqui a página certinho, né? De novo tem que alinhar. Agora está ok, acho que tá ok, né? Tá ok. Vamos alinhar aqui então. Esse aqui acho que vai ser um pouco menos, só uns 350 de repente. Exatamente 350. Tem um paddingzinho, tipo, do contato, essas coisas assim, mas essas coisas eu vou descontar, porque eu quero. Tô alinhando a parte de texto em si, né? Eu quero ver exatamente a parte de texto. Então esse aqui eu só vou botar pra baixo aqui. Alinhar aqui então as coisas. Ok, perfeito. Esses dois, deixa eu renomear eles. Menu 2 aqui, porque é o segundo layout de site que eu tô olhando, né? E aqui eu vou alterar para menu. Menu 1, na real, né? Porque o meu vai ser o menu em si. Ok. Eu vou começar fazendo a construção básica de um retângulo, então, que vai ser o menu, né? Ele vai ser preto, porque eu gosto de preto. E, não, brincadeira. Porque eu tava dando uma checada aqui, e os dois menus são pretos, o fundo em si. Então eu vou manter a mesma cor. Ele vai ter ali a largura de 1920, né? Deixa eu botar isso aqui. E a altura eu vou deixar em uns 100 pixels. Deixa eu dar uma checada. Deixa eu deixar ele em preto já. Então o preto é preto, não tem desconfiança. Deixa eu dar uma checada nele no. Vou dar um Ctrl C aqui. Deixa eu checar ele aqui. Sobrepor. Trazer para frente. Ok. Droga. Ok. Acho que tem exatamente 100 pixels isso aqui. E aqui o outro. Deixa eu ver. O outro acho que é maior. O outro é bem maior. Eu vou manter 100 pixels, porque eu acho um tamanho bom. Esse aqui deve ser uns 120 ou 130 mais ou menos. O que eu fiz ali foi dar um Ctrl C, e daí quando eu chegava perto eu dava um Ctrl V, né, pra checar se era o mesmo tamanho. Bom, no menu aqui, eu já vou renomear ele aqui na lateral, né, menu. Então agora esse meu retângulo se chama menu. A altura dele está em 100 pixels, vou manter em 100. O que eu vou fazer vai ser colocar os textos. Então, texto a gente tem a ferramenta de texto, ok? Eu vou clicar nela aqui e vou botar um texto, botar início aqui. Como o meu vai ser uma single page, então
eu vou manter os títulos todos em cima para só fazer o acesso direto, né? O acesso rápido. Esse meu texto aqui ele já veio como caixa alta, mas eu poderia alterar. Então, mudar algumas coisas. Eu vou deixar ele centralizado no alinhamento, na horizontal e na vertical. Ok? Normal. A questão de tamanho da fonte, eu vou deixar em 28. Eu já estava fazendo ele antes, então eu vou deixar ele aqui em 28. Tem 24 ou 32. 32 eu acho que vai ficar muito grande pro tamanho que eu estou usando aqui de 100 pixels. E 24 vai ficar muito pequeno, então eu estou usando ali um intermediário, 28. Acho que fica bom. E aqui eu já defini ele como caixa alta, né? Mas o padrão básico que ele vem é as primeiras letras iniciais maiúsculas, né? Eu tô definindo ele como caixa alta porque, enfim, vai ser o meu menu. Bom, vamos lá. Eu vou diminuir o espaçamento daqui. Eu vou diminuir, deixar ele mais, o mínimo curtinho possível. Só para ficar o texto em si. E também eu vou transformar esse início aqui num componente. A hora que eu transformo num componente, eu tenho aqui o meu bloco de início. E dentro do bloco de início eu tenho o bloco de texto. Então reparem que, clicando no meu componente, início aqui, né? Eu não tenho as configurações de texto no lateral. Ok. Mas quando eu seleciono a ferramenta de texto em si, o bloco, né? Eu tenho sim então as configurações de texto. Fonte, as coisas tudo. Questão de fonte eu não vou alterar, a princípio. Eu penso nisso depois. Eu não pensei em alterar a fonte logo de início. Mas o que eu vou fazer aqui vai ser duplicar então. Vou botar os outros tópicos dos menus, né? Aqui eu vou botar um espaçamento de uns. Eu ajusto depois certinho. Vamos lá. Outros tópicos que eu vou ter, então a gente já selecionou aqui. Vai ser área de atuação. Eu vou botar a área de atuação, como está mais ou menos aqui. Então vamos lá. Área de atuação. Ok. O que eu vou fazer vai ser esticar isso aqui, para ele ficar numa linha só, né? Então aqui eu estou selecionando o meu componente o meu bloco de componente, ao invés do texto, o texto aqui. Componente é o bloco inteiro, eu consigo alterar o tamanho dele. Já está alinhado. Deixa eu definir o espaçamento aqui. Mais ou menos aqui tá bom. Fica com um espaço bom entre eles. Eu vou duplicar de novo e tudo mais. Então tá em 43. Tá bom. Meu próximo tópico vai ser área de atuação. Na real, a área de atuação podia ser o terceiro, né? Sobre nós. Eu vou botar um sobre nós em segundo aqui. Substituir isso aqui. Então, sobre. Nós. Se vocês quiserem, podem acelerar o tempo do vídeo. Eu aconselho muito, no real. Acho que eu devia ter falado isso no início, né? Mas tudo bem. Porque esse aqui vai ser só construção mesmo. Então, quem não gosta de assistir, acelera bastante dentro do vídeo aí que vocês vão se sentir melhor. E o último ponto que eu vou botar vai ser contato. Contato. Real. Isso aqui eu vou alternar. Deixa eu tirar isso aqui de linha. Área de atuação. Aqui eu vou botar 29, pode ser. Beleza, perfeito. Sobre nós. Isso aqui não vai ali. Vou botar o escritório aqui. Depois eu renomeio ali na lateral. Ok, o escritório, espaçamento certinho e contato. Fechou. Deixa eu só diminuir isso aqui. Ok. Eu vou minimizar isso aqui, isso aqui, isso aqui. Então a gente tem início. O escritório está em outras ordens, né? Deixa eu arrumar aqui a área de atuação. Então vou botar aqui atuação na lateral para eu saber o que é o que, né? Escritório. Então, ó. Escritório. Escritório. Eu vou pensar em mudar de repente isso aqui depois. Mas depois só. E aqui, contato. É interessante que no menu tem palavras-chave que identifique cada parte, né? Esse aqui eu vou botar num container. Num container não, num grupo. Pra poder movimentar melhor, né? Então agora tá num grupo aqui, eu consigo movimentar melhor. Ok. Essa parte do menu, eu pensei em deixar ela centralizada, porque a logo ela não vai caber aqui. Então seria meio que um pênalti se eu tentasse botar algo aqui e ela poderia ficar muito pequena em si, eu acho. E ela já não é muito grande, não é muito
tem detalhes muito pequenos. Acho que não daria muito certo. O que eu vou fazer agora vai ser abrir esse grupo. Eu vou abrir aqui o início, o título e vou fazer algumas configurações aqui no título. Então eu vou botar. Deixa eu ver. Eu posso botar um efeito e tudo mais. Deixa eu dar uma checada nos outros. Os outros não tem efeitos. Tem efeito mais ou menos aqui. Esse aqui, opa. Só o efeito de hover em si ele tem. E os dois são aparentemente amarelos, né? O efeito do hover. Só muda de um pro outro. Gostei dessa parte da borda aqui em si. Embaixo quando passa o mouse. Eu vou adicionar isso no meu aqui. Eu teria aqui. Fazer o seguinte. Eu vou. Ok, isso vai ficar bem embaixo certinho. Vai ficar mais ou menos aqui. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou botar uma linha. Aquele é formato de unha, né? Que ele vai ficar exatamente aqui embaixo. Ok, essa linha tá meio torta. Deixa eu ajustar ela na. Eu vou botar ela na cor branca, só pra poder ver. E vou ajustar ela na cor amarela. Eu posso fazer aquele copia e cola, né? Então copia aqui. Cadê a linha? Cola aqui. Vou tirar isso aqui. Cola aqui. Ok. Essa linha eu vou aumentar o. Adicionar isso aqui, eu vou aumentar a espessura dela, vou aumentar para uns 10 pixels. Acho que vai aumentar bastante já. Ok, essa linha tá preta. Esse aqui é o fundo, né? Acabei enganando. Faz parte. Esse aqui eu vou deixar reto. Caramba, dificuldade de deixar reto. Aí, beleza. 10 pá é muito. Então vou botar em uns 5. Espessura dela 5 pixels. 5 pixels não me parece ruim. Deixa eu diminuir um. Botar pra baixo. Acho que esse pá ficou bom. Eu não vou botar ela dentro do. Deixa eu ver. Se eu botar ela dentro do coisa, vou adicionar nos outros. Acho que vai. Vai adicionar nos outros. Então eu vou deixar ela fora. Mas dentro do grupo ainda. Não, não tô dentro do grupo. Aqui. Vamos botar ela dentro do grupo. Ok. Ela tá fora então, mas tá dentro do grupo ainda. Perfeito. Vai ser essa linha. Vai ser o efeito de hover em si, né? Quando passar o mouse. Ok. E aqui não precisa adicionar muito mais coisas não. Beleza. Eu vou deixar esse menu centralizado e assim ele vai ficar a princípio. As outras partes eu vou planejando em si. Acredito que no footer eu vou fazer uma parte conjunta com o. Vamos lá. Vamos juntar isso aqui no grupo. Aqui a gente tem o grupo 2, que é o grupo do menu em si. Aqui a gente tem os links. Vou deixar como links mesmo. Vai facilitar minha vida depois, meu compreendimento. Minha compreensão. Caralho. Ok. Isso aqui eu vou deixar aqui. Deixa eu afastar um pouco mais. Deixa eu botar pra ficar centralizado. Beleza. O footer eu tava pensando em fazer agora junto com a parte de contato. Então, a parte de contato em si ela vai ser uma página inteira, né? Deixa eu fazer isso no frame de contato em si. Então a gente não tem o frame de contato ainda. Mas tem outros aqui. Fale conosco, contato. Okay. Eu vou pegar uma cópia desse de contato. Deixa eu botar esse frame pra cima. Beleza. Deixa eu botar um pouquinho pra baixo, só pra dar uma ajeitada nas coisas. Esse aqui vai se chamar contato. Poderia separar essas coisas em páginas. Eu não vou chegar a separar porque não vai ter necessidade. A página a gente tem aqui, né? Só que seria exatamente tipo blocos diferentes. Não tem sentido eu separar em página aqui porque eu quero ver todos eles juntos. Bom, no contato aqui, então eu vou ter o menu. Deixa eu fazer uma duplicação desse menu. Foi por isso que eu fiz a separação ali em cima, para eu poder ter essas partes. Esse menu aqui eu vou deixar ele mais pra cá. Se eu tiver algum outro componente que queira colocar ali, eu coloco ali. Então eu vou ter a parte menu, beleza. Ele tá bem centralizado, mas eu quero ter a parte de contato aqui, né? A minha parte de contato ela vai ter o fundo todo preto. Deixa eu minimizar isso aqui, contato.
Eu voltei ao fundo todo preto. Contato. Onde foi? Aqui. Ok. Eu vou variar um pouco esse grid. Não deixar um vermelho, botar mais ou menos um azul, claro. Ok. Uma opacidade. Tá bom dessa. Pra poder ver um pouco melhor só. E aqui, o que eu vou fazer? Vou botar as partes de formulário. Então, deixa eu dar uma checada aqui embaixo. Tem um formulário um pouco mais extenso e esse é um pouco mais interessante. Ok, esse aqui é um pouco mais simples também. Contato e tudo mais. Meu formulário, eu quero que ele tenha alguns detalhes do lado, como é o caso do botãozinho do WhatsApp. Então vou fazer uma cópia desse aqui e vou colocar aqui do lado para poder mexer. Deixa eu aumentar isso aqui. Beleza. Ok. Meus campos. Ok. Essa parte de uma coisa do lado da outra eu acho interessante. Eu vou fazer uma pausinha aqui e depois, a hora que eu tiver com a criação mais ou menos pronta, porque isso vai demorar. Eu trago já. Bom, pessoal, eu tava dando uma olhada, fazendo algumas partes do contato aqui. Ainda tô pensando direito como é que vai ser. Vou fazer mais ou menos nesse estilo e tudo mais, com campos esticados. Acho interessante. E é mais ou menos o modelo do outro também. Só que esse tem um recuo, né, pra direita. Uma coisa aqui que tá me incomodando é o tamanho desses links do menu. Então, se eu acessar aqui o menu e vocês repararem, a gente está lidando com cópias de componente aqui, né? Todos eles são componentes filhos. Se a gente vier no primeiro que eu fiz aqui, que é o que tem o início, que é o componente pai. Então, ó, form 1, menu, links, ó, esse aqui é o componente pai. Até dos outros que eu fiz a duplicação. Então, o que está me incomodando é o tamanho dele. Eu vou diminuir o tamanho. Vou clicar aqui. Diminuir o tamanho aqui para 24. Vai diminuir deles aqui. E também vai diminuir o dos outros. Então, essa parte de componentação ela é boa por causa disso. Ok? Agora, a parte da linha aqui. Eu não fiz um componente, né? Então, a hora que eu alterar ali o tamanho da linha só, desse aqui não vai alterar dos outros a princípio. Então vamos alterar aqui, mais ou menos o tamanho do início. E aqui também, mais curtinho, né? E tá meio torto, não tá? Impressão minha. Coisa. Vamos lá. Ok, deixa assim. A hora que eu descer ali no outro, como eu não fiz um componente da linha em si, ó, ele tá maior do que o outro. Então, nessa parte de menu, as coisas assim que vocês podem alterar depois da primeira criação, né? Prestem atenção porque é interessante fazer um componente dele. Ok? Aquela parte ali da linha eu vou deixar assim maior como estava mesmo. Não vou chegar a mexer isso aqui. Ok. Aí. O outro que eu mexi foi só o tamanho, né? Vamos só voltar pro tamanho ali. Beleza. E daí agora todos eles estão alterados, né? Então é só esses detalhes. O resto dos designs aqui eu vou fazer depois. Até a nossa próxima aula, no caso, essa próxima semana eu não vou ter aula com o Info 2 e o Info 3, né? Só na próxima semana. Ok? É isso então. E também as salas na sexta-feira de manhã eu não vou conseguir abrir, porque eu não vou estar aí. Ok? E nem à tarde. É isso então. É bom que vocês vão trabalhando nos designs e vão fazendo cada parte delas. Ok? Se vocês tiverem alguma dúvida, me procurem. E se vocês ainda ficaram com dúvida na parte do trabalho em si, me procurem também nas salas abertas, né?